Flamengo! E aí, torcedor rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo. Como sempre, o seu canal de notícias do Flamengo, o mais querido Flamengo News, está chegando carregado de malotes estufados de notícias atualizadíssimas do nosso Mengão. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido a você a apertar o botão de inscreva-se e a amassar o like para que possamos atender ao seu anseio de saber tudo o que passa no Flamengo. Debate bom demais, veja o que falaram do Mengão. Créditos ESPN Brasil, Grupo Disney. Como é que a gente fecha essa conta aí? E quem deu o melhor exemplo no final de semana? Porque aí tem um Flamengo que goleou e o Palmeiras empatou. Quais são os sinais? Vamos lá. Futebol não é matemática, né? Olha, então não tem já conta, quis começar. Puxou, a conversa. Isso aí. Já que vocês estão me atacando, eu sou obrigado a me defender também, né? Não, mas... Desde que eu cheguei aqui, não sei porquê, tenho sido agredido pelos colegas. Eu não estou interessado ao vivo. Você quer que a gente fale do fã de esporte? Você pode falar o que você quiser. A gente debatia qual programa era o quê, debate estadual, o que é. Mas quem vai falar agora? Virou e falou. Confuso. Não, só para explicar o fã de esporte ataque. Tá com uma confusão agora com ele. O fã de esporte merece Quando foi endereçado a uma pessoa, o Vitor Birner respondeu de uma maneira, porque ele está se sentindo ofendido. Está atropelando a explicação. Agora está confuso isso. O que acontece é o seguinte, muito confuso no ar. O Vitor Birner levantou uma questão ao fã de esporte, o fã de esporte merece saber. Sim, rapidamente, vai lá. O F90 seria o estadual, ele falou, não, o F90 é a Copa Kaiser. Verdade, torneio muito tradicional. Tradicional, porém de várzea e com menos repercussão, com menos peso. E com muito mais alma, pegada e intensidade do que o campeonato estadual. Tá bom. 500 vezes melhor que o campeonato estadual quando existia, como foi substituída pela Copa. Agora que eu não vou entrar nisso. Isso, por favor, obséquio. Porque as pessoas têm preconceito contra o futebol de várzea. Que conta a história do futebol brasileiro, que tem alma. E Rafael Claus já foi comigo na várzea uma vez. Já foi comigo. Vitor Birner, vamos a Flamengo e Palmeiras, Copa Kaiser, a gente discute entre este programa de elogio como crítico. E às 4 da tarde, onde você vai estar mais agitado. Bom, se é que isso é possível. Eu acho o seguinte, a perda do Danilo, para mim, ela é, em princípio, mais impactante do que a perda do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa desequilibra mais jogos, o Danilo desequilibra o coletivo da equipe, porque o Palmeiras não tem um jogador que faz todas as funções, como o Danilo faz no meio-campo, capaz de tornar a equipe coesa nesse momento. É óbvio que tem um treinador que consegue, com o tempo, resolver isso, talvez com outro jogador que tem ali, com uma contratação, que eventualmente pode chegar, né, como o palmeirense quer e o time precisa. E quando isso tiver acontecido, eu vou poder dizer que o Palmeiras volta a ter uma equipe coesa, como sempre teve desde a chegada do Abel. O Flamengo não tem lacunas de características de jogadores na equipe. Então, em tese, como só o campo vai responder a sua pergunta de fato, o Flamengo chega mais encorpado do que o Palmeiras, até porque os jogadores ali têm entrosamento e, na pior das hipóteses, por mais que não seja a maneira ideal de jogar, o Vitor Pereira vai lá, coloca a escalação do ano passado, com o Gerson no lugar do João Gomes, e tá ali o time. Eu me sinto como ele aplaude o Senna após a fala, eu só posso concordar. Mas isso é tudo teoria. O campo que vai dizer o que é o que não é. Depois da lacuna e do encorpado, vamos lá. Concorda ou discorda do Vitor Birner? É difícil discordar de Vitor Birner, né? Como diria Rafael Prats, ele detém o conhecimento, e eu respeito. Mas eu concordo, eu acho que tem uma situação que não é exatamente quem chegou. Eu não acho que não é quem chegou. Eu acho que o debate não passa exatamente por quem chegou. Ele passa por quem o time perdeu. Quem chegou, a gente vai entrar numa conversa de Hendrick e Gerson. Hendrick é o que a gente acredita e torce até para o que possa ser. Gerson é o que ele já é, ambientado ao Flamengo, e acho que se adapta de forma mais rápida. Mas é o que perdeu. O que o Flamengo perdeu exatamente de uma temporada para outra? O Dorival. Que não foi exatamente uma perda dentro do Flamengo. A gente está tratando, inclusive, como um ganho. O Flamengo perdeu, talvez, um corredor, uma característica de corredor pela direita, mas não perdeu peças. O Flamengo está para perder o João Gomes, tem peça de reposição. O Flamengo não perdeu seus protagonistas. Talvez tenha perdido no meio da temporada passada o Bruno Henrique, lesão muito grave. É uma incógnita, volta esse ano ainda, mas não é exatamente uma perda de elenco. O Palmeiras perdeu seu ponto de equilíbrio, como bem trouxe o Birner, e perdeu o cara que decidiu o campeonato ano passado. Então, eu acho que o debate, para mim, passa muito mais por quem o time perdeu. Quem Palmeiras perdeu, quem Flamengo perdeu. E também por um ritmo que o Flamengo vai precisar imprimir um pouco antes do Palmeiras, olhando para um Mundial que vai bater na porta depois da Supercopa. Então, acho que o Flamengo chega um pouco mais acelerado, um pouco mais intenso, tendo que acelerar, sabe, o seu modelo, olhando para uma semifinal e possível final de Mundial, e o Palmeiras perdeu mais peças. Sim.
Acho que hoje, quando a gente bota na balança, quando a gente vai apostar no Palmeiras, é por um modelo sólido que já existia, quando ele é superior ao Flamengo. Esse modelo sólido não existe hoje. Está buscando se recompor para a gente falar novamente que ele pode ser sólido. Ele hoje está tentando encurtar problemas, encontrar uma peça pro lugar do Danilo, entender como é que o Endrick se encaixa, entender qual pode ser esse jogador na vaga do Scarpa, ainda não encontrou. E acho que é um processo natural. Sim. Só que hoje ainda não está estabelecido para a gente virar e falar. O modelo estabelecido pode bater de frente com a qualidade muito superior do Flamengo. Então, ô Fábio, o que você acha, hein, cara? Comparando com o final do ano passado, acabou o ano, certo? O Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e o Palmeiras campeão brasileiro. A diferença hoje, 2 meses depois? Sim. 2 meses, né? 2 meses depois. De Flamengo para Palmeiras, ela aumentou, diminuiu ou está a mesma coisa? Pô, eu acho que o Flamengo, se a gente olhar para hoje, né, para esse confronto aí da Supercopa, o Flamengo eu acho que leva uma pequena vantagem. Porque a gente sabe que o elenco do Flamengo, o time do Flamengo, tecnicamente, ele é um pouco superior ao Palmeiras, né? A gente fala muito do Palmeiras, que tem ótimos jogadores, mas que é um time coletivamente muito forte. Sim. Né? E aí isso ficou claro, o Palmeiras perdeu peças importantes, o Danilo e o Scarpa, o Flamengo perdeu alguns jogadores, mas que foram supridos rapidamente, que é o Varela e o Gerson no lugar do João Gomes. Então, os jogos do final de semana. Então, o Flamengo, mesmo com o tempo de pré-temporada, porque tudo que a gente fala, a perna mais pesada, os jogadores meio que se readaptando ao calendário, o Flamengo fez um bom jogo. Não vamos nem olhar para o adversário, né? São Bento e a Portuguesa que o Flamengo enfrentou. Vamos olhar para as equipes somente. Mas o Flamengo tem qualidade para isso, né? O Flamengo tem jogadores, tem já um esquema quase que montado pelo Dorival, que agora foi abraçado pelo Vitor Pereira, mas é um time tecnicamente muito forte. O Palmeiras é um time que coletivamente funciona muito bem. Perdeu peças, o Abel vai ter condições de armar esse time. Devem chegar jogadores, né? A Leila falou sobre isso também, sobre contratações, mas o Abel tem poder para, mesmo nesse elenco, mesmo não tendo as mesmas qualidades, características, o Abel consegue coletivamente montar um Palmeiras muito forte. Mas o tempo é muito curto, né, para o Palmeiras. Então tudo pode acontecer, é uma decisão, 2 camisas poderosas, mas eu acho que o momento do Flamengo, ele é um pouco melhor, porque o Palmeiras pede um pouco mais de tempo para se adequar a algumas questões coletivas, que faz o Palmeiras tão forte. O Flamengo já tem essas peças individuais que podem fazer a diferença, e é aquilo, né? Mesmo que o Flamengo não jogue tão bem, você imagina que o Arrascaeta pode definir um jogo. As individualidades do Flamengo. Que foi criado entre o Gabigol e o Pedro na frente. Eu acho que o Flamengo, com essas características aí, tem uma dupla de zaga, assim como o Palmeiras também, que é forte, né? E são sistemas defensivos que se mantiveram ali, pelo menos né, nessa questão de defesa. São 2 equipes muito fortes. Eu acho que pesa um pouquinho mesmo essa questão do meio-campo, que você perde o João Gomes e o Gerson coloca muita qualidade. O Gerson, nesse primeiro jogo dele, né, a gente fez o Sport Center, foram 71 passes certos. Não errou. Então você já vê a qualidade que ele coloca. O João tem uma característica, o Gerson tem outra. Mas com a bola nos pés, e é um Flamengo que gosta de ficar com a bola, o Gerson faz essa diferença. E já tem o entrosamento dos atacantes, meio-campistas. E não é passinho de lado. O Gerson arrisca passes mais. Eu acho que o Flamengo, então, leva uma ligeira vantagem pela questão técnica. E o Palmeiras meio que se estruturando na questão coletiva, mas é um grande jogo. Ô Prates, eu estou curioso porque você é um cara que tem opiniões polêmicas sobre esse jogo. Você acha que a Supercopa não vale nada e que o Endrick não tem que ser titular? Estou errado? Perfeitamente equivocado. Ele passou aqui dias dizendo que a Supercopa não vale nada e que Endrick não deve ser titular. Sem muro. Falou que não vale nada. Supercopa ou estadual? Supercopa. É? Sim. Ah, tá bom. Pronto, aí. Tá certo. O gosto não se discute. Não que seja uma coisa enorme. Bom, ainda bem que você fez uma pergunta um ou outro. Claro, tá certo. E eu respeito sua opinião. A minha opinião é diferente da sua. Discordo. E sobre esse jogo aí, do dia Palmeiras 28, e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. A gente tá falando isso aqui várias vezes, hein? Não é o estadual ali. É uma rivalidade, a maior rivalidade do futebol brasileiro já há algum tempo. Você que acha que futebol é matemática, Prática? Você pega você pega o número de jogos que tem na Supercopa. Total de um jogo. E divide... É o total, deixa eu ver, de quantos jogos? Isso. Aí pensa no que você vai ter de futebol apresentado nisso daí. Aí você pega todo o estadual, com a primeira fase, com todos os jogos, vê o nível de futebol que você vê. Aí você vê qual é melhor. Você tem um critério. Isso aqui vai ficar bom. O que é mais... Sabe, pensei que o que vale mais? Ser campeão paulista na final contra o Corinthians ou ganhar a Supercopa em cima do Flamengo? Não, campeão paulista. Palmeiras. Campeão paulista. Você tem toda uma trajetória, tem a rivalidade que é uma rivalidade estadual e nacional, em alguns casos, ou uma grande rivalidade também. Trajetória de tédio. Você tem de jogar... Não, você tem de jogar 12 partidas. Trajetória de tédio, foi isso que eu vi.
Trajetória de tese. Então é o seguinte, a gente ficou perdendo tempo ontem aqui, falando de Flamengo e Portuguesa, Braga e Corinthians, Santos e Mirassol. Os técnicos estão torneio de preparação. Tempo aqui. Eu acho que a gente ficou jogando 2 horas fora aqui. Para os jogadores do time pequeno, é vitrine. Para os jogadores do time grande, é preparação para os outros campeonatos. É preparação que é importante ganhar, que é vital ganhar. É isso. É preparação que a gente acompanhou até agora os treinadores falando ali. O clássico é mais importante que o título. Não, mas espera um pouquinho, Berné. O que a gente acompanhou agora, o Vitor Pereira e o Abel Ferreira falando. Nós vamos usar esses jogos que são importantes como preparação para o dia 28 agora. Para a Supercopa, ele não falou nem do Mundial, ele falou do jogo de Palmeiras e São Paulo domingo. A gente faz o que então com esse jogo? Finge que não existiu? Não, é o seguinte, o Palmeiras jogou mal, perdeu do São Paulo, tá bom. São Paulo jogou mal, perdeu do Paulo, tá bom. Mas dentro do seu pensamento, dia 28 é vital. Dia 28 é vital também. Claro que é. Claro que é. Não é questão de ser binário. Você mudou de ideia. Não, são jogos que acontecem até o dia 28. Esses jogos, todos eles têm um peso. Uns mais, outros menos, obviamente. Ninguém tá falando que o Flamengo e Portuguesa do domingo, ele não tem o mesmo peso do Flamengo e Palmeiras. Claro, agora, ninguém é um time grande que coloca os jogadores em campo. Esse jogo tem importância sim. Esse jogo vale. Tem que ganhar, futebol assim. Mas esse jogo aí vale taça contra o principal rival, tanto para um lado quanto para o outro. Não, claro que vale taça. E é o seguinte, em relação ao jogo do dia 28, as perdas do Palmeiras são perdas consideráveis, mas o trabalho do Palmeiras é um trabalho tão consolidado, tão bem feito, que eu acho que eles podem minimizar as perdas que o Palmeiras teve. Pode. É muito difícil substituir o Danilo. Aí tem um nome, Abel Ferreira. É muito difícil substituir o Scarpa. É competitivo, ninguém mas o trabalho, como é tão bem feito, tão consolidado, eu acho que ele pode diminuir essa perda que é realmente considerável, no caso do Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras, por ter um trabalho mais consolidado, de mais tempo, mesmo tendo um elenco inferior em relação à parte técnica do Flamengo, o Palmeiras, para mim, chega um pouco melhor. Acho o Palmeiras chega melhor 28, do que o Flamengo? Acho que o Flamengo tem mais dúvidas para resolver. Você acha que o Palmeiras, nesse momento, ele é favorito contra o Flamengo? Um pouquinho. Você falou que chega melhor um pouquinho. Ficha para alguns, está falando para colocar? Pode ser ali, equilibradinho. Quanto? 6-4? 6-4. 55-45, vou permitir isso para você. 52-48. Permito isso para você. Se o técnico Rafael Prates pudesse assumir um dos times para ganhar o jogo e começar a sua carreira... Peraí. Aí é uma... Os times estão aqui do jeito que estão hoje. Correto. Aí o técnico Rafael Prates vai... Os trabalhos desse jeito que estão. Do jeito que estão. Como são hoje. Do momento. Como são hoje. Você tem que pegar um time que você acha que vai te dar mais chance de ganhar o jogo no dia 28. O Flamengo no atual estágio ou o Palmeiras no atual estágio? Qual seria a sua equipe para você liderar até lá? Palmeiras. Perfeito. Acho que o trabalho, por estar mais consolidado, por mais que tenha tido mudanças, e vai ter mudanças daqui em diante, o trabalho é muito bom, tem mais variação, tem mais resultado. Obviamente, tem um técnico há 2 anos e outro que tem tá aí há 15 dias, né? A comissão dele há mais tempo, mas ele há 15 dias. Eu acho que esse tipo de trabalho do Palmeiras, que é um trabalho difícil de ser feito, ainda mais no Brasil... ele encurta algumas distâncias. No caso do Palmeiras, deve encurtar também contra o Flamengo. Me permite aqui uma coisinha. Eu vi você falar que o Flamengo tem mais dúvidas para o jogo de dia 28. Sim, porque é uma novidade em relação ao treinador, que tem jogadores que ninguém tem. Tem uma fartura que ninguém tem. Agora, o treinador é uma novidade. E o Vitor Pereira está tratando isso como novidade também. O Palmeiras tem 2 dúvidas centrais. Não, tem 2 perdas. Dúvidas. A gente não sabe como vai ser o time agora. Se a gente não sabe, tem uma dúvida. Não. Mas a curto prazo... Tem 2 dúvidas centrais. É o time qual que é começou... Qual é a peça a partir da substituição do Scarpa? Você monta o time como? E qual é a peça que substitui o Danilo? É que a primeira eu acho que dá para trocar. Você joga com o Rony, você joga com o Rony, Veiga, Dudu e o centroavante. Você já tem quem é o centroavante? Aí o Abel escolhe. Você já tem uma dúvida. Você colocaria Você já tem uma dúvida do funcionamento disso. Já não é esse time sólido que o Prato cita. Eu acho que tem 2 dúvidas ali centrais. O trabalho é muito sólido, Pedro. Agora, como vai ser o time sem os dois? A gente não sabe como vai ser. Claro que a gente não sabe como vai ser. A dúvida do Flamengo, eu acho que ela começa a se dissipar ao longo dos jogos até a final. A dúvida é como vai ser o trabalho do Vitor. Isso demanda tempo, não demanda 3 semanas, demanda 6 meses, pelo menos. Só que você tem uma ideia, você tem um esboço de ideia. Você sabe quais são os 2 laterais, qual é a defesa, qual o sistema que ele já começou a desenhar, quais são os 2 volantes, os 2 meios, os 2 atacantes. A minha pergunta é quem vai substituir o Danilo? A dúvida é menor para mim hoje do Flamengo. Porque dos caras eu tenho ideia de quem pode substituir. Quem vai substituir o Danilo? Você tem ideia, mas você não tem certeza de resposta. É dúvida, Jailson e Fabinho. O Jailson começou o Abel, Paulista, né? Se você fosse falar para o Abel, você preferiria ter qual time para jogar contra o Flamengo se você pudesse? Com o Danilo Scarpa ou sem? Assim. Com certeza ele faria com. Claro. O Flamengo, tipo brasileiro. você não mexe, né? O Vitor Pereira falou, você prefere o time do ano passado do Flamengo, do Dorival, ou esse de agora? A estrutura mexe muito pouco. A situação do Flamengo parece que é o seguinte, o time é muito bom. Os jogadores são muito bons. A dúvida que a gente tem é a seguinte, quando esse time muito bom vai jogar muito bem assim, do nível que esses jogadores
Sim. e tem condição de jogar. Mas acho que e pode ser uma coisa para o Vitor Pereira acelerar que o Vitor mexa muito pouco. Claro. Né? Foi o que aconteceu. Algumas movimentações do Flamengo um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, mas algo que mudou muito pouco. Fábio, quem tentou mexer muito no Flamengo, no Flamengo quebrou a cara grandão. E o Vitor Pereira o Domenech e o Paulo Souza são os grandes exemplos de mudanças drásticas a mexer. E quebraram a cara. Mas mudança vai durar. Mas tudo bem. E aí parece mas agora... Não, peraí. Mínimo que seja de mudança vai ter. Não, tudo bem, característica e tal, mas você tira o João Gomes, você coloca o Gerson, acho que você até ganha. Acho que você até ganha. Então, mas tem característica ali um pouquinho diferente, mas eu acho que até ganha. Agora, quando você, o que eu tô falando do Flamengo é quando você muda o Everton Ribeiro de posição. Vê o que aconteceu com o Everton Ribeiro. Quando você começa a mexer... Não é? Aí tem mais dúvida pra mim. Inventar muito. O desenho que o Vitor começa a caminhar, vocês têm tanta dúvida. Se a mexer no time, causaria uma dúvida que seria boa pro Palmeiras, né? Sim. Sabe? Se o Abel olha e fala, bom, o Flamengo veio, sei lá, como aconteceu com o Paulo Souza. Nossa, o Everton Ribeiro foi lá pra esquerda, o Gabigol foi pra direita. Então. Mas quando você olha pro Flamengo muito parecido... Pedro e Gabigol não rolava junto. Teste no estadual. A gente viu. É isso. Esse só que eu quero pontuar pro pessoal, fala isso que é bom falar com relação ao estadual, que também isso me incomoda um pouco. Eu entendo os movimentos, mas para mim tem um valor grande estadual, porque minha carreira ela foi fundada em cima disso. Muito bom, Fábio. Inclusive, são dois pontos que você pode responder pro Birner. O estadual... Se as competições, elas são muitas, as vagas são muitas. Então, na minha época, a vaga para Libertadores era o primeiro e segundo, então você não tinha muita, né, disputa. O estadual era muito importante, eu entendo isso. Eu acho só que o conceito do estadual, só para ficar claro assim, o que passa na minha cabeça, é que o conceito em si ele não mudou. Ele continua sendo muito importante para os times do interior, muito importantes, né, para aparecer. Muito bom ter nosso Fábio Luciano aqui. Não tem nada a ver com o Birner, é algo que eu já puxei. A gente leva para esse lado. Já puxei, o time do interior ele é muito importante. Eu tenho vários amigos que jogam em times menores e a gente entende o quanto é importante o estadual e o conceito não muda. Porque assim, quando eu joguei no Corinthians, por exemplo, eu acho o estadual do